Tony e Paulo Autuori, os homens fortes do futebol do Benfica para a próxima época, estão confirmados. Santana Lopes promete prosseguir a sua luta em 96. Futebol assim? Não, diz o presidente do Sporting. Paulo Futre pode abandonar o futebol. O mês de janeiro é decisivo para o jogador do Milão. Boa noite, está finalmente confirmado. Tony vai ser mesmo o diretor desportivo do Benfica e Paulo Autuori o treinador dos encarnados. Manuel Damasio, o presidente do Benfica, anunciou hoje o acordo final estabelecido com estes dois elementos, considerados fundamentais para a reestruturação do futebol do Clube da Luz. O trabalho dos dois começa na próxima época. O tabu terminou. Tony é o diretor desportivo do Benfica, Paulo Autuori é o treinador encarnado, mas só na próxima época. Vou, na realidade, ter o prazer de anunciar, que aliás creio que já era esperado por toda a gente, que António Oliveira, Tony, será esse diretor desportivo do Benfica. Por outro lado, também quero neste momento poder anunciar que o Benfica chegou a acordo e que vai ser já na próxima semana devidamente formalizado com o treinador Paulo Autuori para o treinador da próxima época do Benfica. Até junho, Mário Wilson continua a ser o homem forte da equipa de futebol, enquanto Tony e Autuori vão começar a planear a próxima época. A promessa ficou feita, nem um nem outro vão interferir no trabalho do velho capitão. A corrida para o título assim o obriga. De regresso, Tony é um homem sem remorsos. Estou realmente feliz. É uma sensação estranha, mas isto já houve aqui... normalmente era ali que falava, agora já mudaram o cenário, há ventos de mudança. Com os olhos cheios de brilho e emoção, Tony não volta a falar da sua contratação até junho. Nessa altura, o diretor técnico talvez já conte com Cadete, Mauro Aires e, quem sabe, com mais um ou dois nomes ainda no segredo dos deuses. Se na realidade algum desses jogadores que acabou de dizer, ou um terceiro ou um quarto, se apresentasse aqui e nessa altura o Mário Wilson, porque é ele o treinador atual da época, achasse bem que era do interesse para o Benfica algum desses jogadores ainda fazer esta época, eu não tenho dúvidas em tentar chegar a um acordo com qualquer deles. Mas neste momento posso-te garantir que não se passa religiosamente nada. Tony no Benfica por 3 anos. No contrato lê-se que nunca será treinador, aconteça o que acontecer. O certo é que quem sabe, nunca esquece. Mauro Aires e Agostinho estão livres dos compromissos que tinham com os seus clubes. A Comissão Arbitral Paritária da Liga deu razão aos jogadores nos respectivos processos de rescisão de contratos. O Vitória de Guimarães, por Agostinho, e o Belenenses, por Mauro Aires, não têm direito a qualquer indenização dos clubes que os contratarem. Processo número 44-CAP95, em que é requerente o Vitória Sport Clube e requerido Joaquim Agostinho Silva Ribeiro. Julgado improcedente o pedido de inexistência de justa causa de rescisão do contrato de trabalho do requerido formulado pelo clube requerente. Decidido não se conhecer o pedido formulado pelo requerente de condenação do requerido no pagamento da quantia de 2.357.146 escudos por falta de compromisso arbitral convencionado para o efeito. Finalmente, processo número 48-CAP95, em que é requerente o Clube de Futebol Os Belenenses e requerido Mauro Gabriel Aires. Foi declarado rescindido legalmente e com justa causa pelo requerido o contrato de trabalho desportivo que o vinculava ao clube. Quanto à rescisão de Cadete com o Sporting, a decisão ainda não foi tomada. Santana Lopes promete continuar a lutar pela moralização do futebol português em 96. O presidente do Sporting garante que tem muitos clubes do seu lado, de tal forma que o Futebol Clube do Porto e o Benfica poderão ficar isolados. Santana Lopes acusa o presidente do Benfica, Manuel Damasio, de ter feito uma aliança com Pinto da Costa, uma aliança que lhe pode sair muito cara. Um ano de combate é 1995, assinado por Pedro Santana Lopes, o presidente da Guerra das Palavras, que uma vez mais fala em discurso direto, em seu nome e em nome dos outros presidentes que têm medo de falar. De facto tenho pena que clubes que eu pensava
que estivessem juntos connosco nesta luta não estejam. Isso tenho. Eu acho que a vitória desta causa é inevitável, é uma questão de tempo. E a maior parte dos dirigentes de clubes estão com a maior parte destas teses que eu tenho defendido. Só como o senhor sabe também, eles têm medo de ser prejudicados. Santana Lopes afia a lança e pede algumas explicações a Manuel Damasio. É que o Benfica virou as costas ao Sporting, diz Santana Lopes, e deu as mãos ao Futebol Clube do Porto. Que ele tinha deixado de querer fazer a aliança com o Sporting para lutar contra o Sr. Pinto Costa, que foi para isso que ele me tinha convidado quando fui à casa dele. Seria bom que ele dissesse porque é que preferiu o Sr. Pinto Costa e a aliança com ele a uma aliança com o Sporting e comigo. Porque é que ele desfaz o acordo que me tinha pedido para fazer, que era lutar contra a pouca vergonha no futebol português. Mas a aliança ainda não está perdida. Até Águias de Ouro do Benfica, ainda ontem, disseram que têm vontade de convocar a Assembleia Geral. Aliás, nem sabia, disseram que têm o poder de o fazer por si só, para contribuírem para a aliança do Benfica connosco nestas tomadas de posição. E o futuro pode reservar algumas surpresas. Pode ser que aconteça um dia Benfica e o Porto estarem juntos no mesmo barco e a maioria dos clubes estar noutra. É a crença de Santana Lopes no ano que ele espera que seja novo. É essa a última questão. Quais são? O mês de janeiro vai ser decisivo para o futuro de Paulo Futre. A forma como decorrer a sua integração nos treinos vai determinar se o internacional português continuará a jogar ou se vai colocar um ponto final na sua carreira. Futre foi hoje para Milão, depois de uma semana de férias no Algarve. O jogador vai recomeçar a treinar depois de mais uma intervenção cirúrgica e está confiante. Após 8 dias de descanso, divididos entre o Montijo e o Algarve, Paulo Futre vai regressar ao trabalho com a equipa do Milão já em janeiro. É a fase mais difícil da recuperação, mas o jogador está confiante. Começar a correr e vai ser a adaptação ao campo. Fazer movimentos vários, com e sem bola, fazer sprints curtos e longos. Vai ser a parte mais difícil. Eu acho que se este mês passar sem haver dor, acho que vou conseguir. Apesar de esta ter sido a terceira operação ao joelho, Futre está com a moral em cima e explica os motivos da sua confiança. Porque houve um médico que me deu garantias, fiz várias visitas onde sinceramente houve 2 ou 3 médicos que fiz em Milão, Turino e Pavia, lá, uma terra perto de Milão, onde disseram que era impossível voltar a jogar. E foi quando surgiu esta hipótese de ir à França e que este médico deu-me garantias, que é um dos melhores a nível tendão, a nível mundial ou da Europa, e deu-me garantias que era possível ainda. Por isso vou lutar até ao máximo. Se voltar aos seus tempos áureos, Paulo Futre poderá ainda participar no Europeu. Seria maravilhoso ir, mas se não for, sou o primeiro a estar a torcer por Portugal. Mas claro, falta-me, talvez quando abandonar o futebol, a minha grande frustração é nunca ter estado num campeonato do mundo ou num campeonato da Europa e fazer bem, né? Porque estive no México e foi uma vergonha. Um início de ano que será fundamental para Paulo Futre e se o joelho direito não der mais problemas, o internacional português promete voltar em força. Lucílio Batista de Setúbal é o novo árbitro internacional português. O juiz de Setúbal tornou-se o internacional mais novo de sempre do futebol nacional. Tem apenas 30 anos e vai ocupar a vaga deixada por Veiga Trigo devido ao limite de idade. Lucílio Batista é o internacional mais novo da história da arbitragem portuguesa. O árbitro de Setúbal ocupa aos 30 anos a vaga deixada em aberto por Veiga Trigo, que atingiu o limite de idade. Já andava um pouco desesperado, entre aspas, com a falta de notícias e foi com imensa alegria que a recebi. E agora, como é que vai ser daqui para a frente? Maior responsabilidade? Acima de tudo, uma muito maior responsabilidade que eu vou ter, porque os internacionais e os árbitros da elite estão mais expostos, o que vai implicar um muito maior trabalho. Se eu até aqui trabalhei imenso, sei que vou ter que trabalhar 2 ou 3 vezes mais para manter este estatuto que não é fácil. Lucílio Batista fazia parte de uma lista de 4 árbitros que incluía os pré-internacionais Paulo Parati, António Rola e José Leirós. A sua rápida afirmação e ascensão na arbitragem nacional foi certamente um motivo fundamental para a escolha da FIFA. Lucílio Batista iniciou-se na arbitragem em 1988, tendo sido promovido à primeira categoria nacional na época de 92-93. O árbitro de Setúbal quer chegar longe a nível internacional, mas para isso é preciso que o futebol português ganhe credibilidade lá por fora.
A FIFA e a UEFA não se coadunam com a nossa falta de organização que nós temos. Apesar também de que eu tenho fé que no futuro estas situações se alterem e que a gente consiga ter pelo menos um árbitro no europeu. O ponto mais alto da sua carreira foi até ao momento a finalíssima da Supertaça disputada em Paris entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. No entanto, ser o número 1 nacional e arbitrar uma final europeia são as suas metas. E o Fora de Jogo termina por aqui. Amanhã às 2h15 contamos consigo para a atualização das notícias do desporto em primeira mão. Boa noite e até amanhã.